só lembrar como é que era a saúde há 50 anos atrás, onde as pessoas dependiam da caridade, das instituições de caridade e dos profissionais que faziam a sua caridade, a sua filantropia, e como isso mudou de figura, entende, com a Constituição, nós avançamos. Então, nós precisamos sempre de partir do reconhecimento das coisas boas e certas para saber elogiá-las, não é? Descobrir as coisas erradas e corrigir as faltas, as insuficiências, não é? E estar enfrentando as coisas novas para descobrir respostas. Então, o SUS, no ano passado, fez 3 bilhões e 600 milhões de procedimentos. Não é? É o maior sistema de saúde do mundo. Isso, inclusive, dificulta qualquer termo comparativo. Nenhum país de população, assim, mais do que 60 milhões de pessoas, se dispôs a fazer sistema universal. Nós nos dispusemos a isso, por isso que temos mais dificuldade ainda. Não é? E não só a atenção básica, que está aí com 1 bilhão e 600 milhões de procedimentos, mas também a média e alta complexidade, e somos aí campeões de transplantes, temos 11 milhões de internações, 11 milhões de sessões de hemodiálise e assim por diante. Então, isso aqui dá para a gente ter uma ideia daquilo que está sendo feito. Primeiro, nós precisamos mexer no Brasil. Armando já falou, reforma política, reforma tributária, entende? Isso vai fazer com que tenha mais equidade nesse país, onde tenha menos fome, mais trabalho para todo mundo, melhores salários, etc. Que são todas as coisas condicionantes da saúde. Segundo, mais saúde, para saber que modelo de saúde que nós vamos seguir. Eu tenho uma triste notícia para dar para vocês, estavam esperando notícias alegres, eu tenho uma triste notícia para falar para vocês, o SUS não saiu do papel. O SUS é um modelo novo que tinha um punhado de coisas espetaculares, mas ele não conseguiu ainda se sobrepor ao modelo antigo. Nós não conseguimos ainda fazer a tríade da promoção, da proteção e da recuperação com potência. Não conseguimos fazer isso. Mais eficiência. E aí perguntar, nós temos muito aperto? Temos. Eu quero dizer para vocês, deve ter gente do setor privado aí, eu quero dizer para vocês, nós somos ineficientes no público e no privado. Nós não temos e não acoplamos os instrumentais modernos de gestão. Nem a informática nós conseguimos fazer. O cara no posto de gasolina usa informática, se eu boto um computador profissional de software, eu não aprendi isso, não quero saber, etc. Mais honestidade, lamento dizer, isso significa menos corrupção. É das áreas que é mais rapinada é a área da saúde, porque tem uma turma de bobão que dirige a área da saúde, então o esperto vem e pega, entende, a área da saúde e se aproveita mesmo, não é? No público e no privado, não se esqueçam disso. Não é? Não há corrupção pública que não seja de mão dada no privado. E não pense só em corrupção de dinheiro. Nós precisamos discutir as perdas todinhas, ficar 8 horas no trabalho e não render nenhuma hora é corrupção. Ganhar por 4 horas contrato público e ficar só 1 hora no trabalho é corrupção também. Nós vamos discutir isso ou não vamos discutir isso? Certo? Precisamos ter coragem. Nós não podemos de terceirizar a culpa e terceirizar a responsabilidade, que essa é a terceirização que não é da SPDM, é outra terceirização, mas está no mesmo ritmo das terceirizações, né? Tirar de nós responsabilidade, tirar a culpa e assim por diante. E mais dinheiro que eu me ocupei mais disso daí. Muito obrigado a vocês. Por humanização na saúde, entendemos a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde, entre eles os usuários, os trabalhadores e os gestores. A Política Nacional de Humanização coincide com os próprios princípios do SUS, enfatizando a necessidade de assegurar atenção integral à população e estratégias de ampliar a condição de direitos e de cidadania das pessoas, propondo uma atuação que leve à ampliação da garantia de direitos e o aprimoramento da vida em sociedade. São os princípios da política de humanização. Fica bastante contraditório quando se tem uma pauta que se vai discutir a humanização da medicina. Como assim? Medicina é, sobremaneira, uma área humana. Nós lidamos ainda com o ser humano, temos que ter todo esse olhar humanizado para com o objeto do nosso trabalho, nós, trabalhadores da saúde, que é o nosso paciente.
A relação médico-paciente, ela tem sido focalizada como um aspecto chave na melhoria da qualidade do serviço de saúde e desdobra-se em diversos componentes, como a personalização na assistência, a humanização do atendimento e o direito à formação. Quando da nossa formação universitária, na nossa faculdade de medicina, uma discussão muito importante é não só, então, a necessidade que temos de aprender as tecnologias, aprender medicina, mas a forma de como nós vamos nos relacionar, então, com o nosso paciente. Fica bastante claro que uma relação médico-paciente que não se dá na sua integralidade faz com que nós não sejamos efetivos. Podemos ser o melhor dos médicos, mas se não comunicarmos isso aos nossos pacientes, eles, enfim, não acreditarão, não terão confiança nesse ato médico a ser executado por nós. Abordamos aqui uma série de questões, inclusive do ponto de vista governamental, que tem como suas metas lidar com o trabalhador, lidar com o trabalho, a formação e assim por diante. Mas nós temos hoje uma realidade onde trabalhamos que nos dá demandas imensamente superiores à capacidade desses serviços. A capacidade de trabalho de todos nós, a capacidade do próprio serviço, com poucas condições para o atendimento, com carência de medicamentos, com falta de equipamentos, falta de pessoal. Na rede básica de saúde, nós não temos profissionais a atender os pacientes, via de regra. Quando temos, nós não temos a possibilidade da execução destas receitas, e estes pacientes tendem, então, a agravar a sua situação de saúde e se transformam de um paciente que é aquele que tem um problema de saúde, como hoje no nosso país, mas principalmente nos nossos estados do Sul, um problema respiratório que poderia ser simples, tratado e acompanhado, se transforma numa infecção mais significativa, não tem aquele antibiótico simples para ganhar no posto de saúde e tem a sua situação de saúde agravada. E aí, o direito fundamental à saúde, que é insuficiente, leva, então, a violação do direito humano quando este paciente precisa internar e fica depositado nas nossas emergências. É dramático a gente trabalhar numa situação como essa, e é por isso que nós estamos aqui, num dia como hoje, trazendo aos demais colegas e companheiros da nossa confederação, que a luta por saúde no nosso país é uma luta pelos direitos humanos, e isso deve ser defendido sobremaneira por todos nós trabalhadores.